sim. Você é o estagiário que veio pro dia de prática do fórum? Bom, eu tava pensando em a gente começar primeiro pelos funcionários de justiça e depois ir pros auxiliares. Você viu aquela documentação que eu pedi pra você mandar? Bom dia, na verdade a gente tá aqui com o estagiário no dia de prática. Já que você tá aqui, você poderia aproveitar e falar sua função para ele. Ah, desculpa, eu nem vi que você estava aí. Eu sou oficial de justiça e basicamente em tempo integral estou fazendo tudo que o juiz pede. Faço mandado, faço citação, faço intimação, ordem de busca e apreensão, despejo para colocar o povo para fora, é basicamente isso. Entendi. Bem interessante a sua função, mas eu queria mesmo saber do juiz. Vamos lá? O juiz ele tá um pouco atrasado, mas já ele chega. Enquanto isso, a gente pode ir conhecendo os outros servidores. Os atos e certidões de oficial de justiça têm veracidade como fé pública. Se ele fizer algo errado ou contra a lei, ele responde civilmente, penalmente e administrativamente. Ele também não julga, ele só executa. Essa é a sua função, com citações, intimações e, obviamente, caso haja algo errado em sua função ou ilícito, ele será punido. Eu achei legal essa coisa do oficial de justiça e tudo que ele faz, mas eu queria mesmo era ver o criminal, sabe? As provas, a perícia. Quem cuida das provas é o perito, a gente pode ir lá falar com ele. Ah, olha ela aí. Você poderia explicar pra ela a sua função? Ah, estagiária do dia, tá certo. Eu, no caso, sou a perita, eu trato das coisas específicas do caso, realmente das funções técnicas, onde as partes ou juízes desconhecem. Mesmo no caso que um juiz saiba, é necessário a minha aplicação para que traga as partes dos juízes ao mesmo campo de conhecimento. Podem existir peritos oficiais, como é o meu caso, ou também pode existir, caso não exista um perito oficial à disposição, a indicação de 2 peritos não oficiais que vão precisar ser maiores de 21 e formados na área específica de preferência e não analfabetos. Nesse caso, também podem existir assistentes técnicos determinados pelas partes, segundo a Lei 11.690 de 2008. Esses assistentes ajudariam o técnico em relação à pesquisa, para poder realmente ter a certeza das partes do envolvimento de todos no caso. Nós temos algumas regras a serem seguidas. Por exemplo, no artigo 6º, inciso 1 do CPP, disponibiliza que nós peritos temos que ser os primeiros a ter contato com o local ou com o objeto a ser analisado. As partes, os querelantes, o Ministério Público, o juiz, eles podem determinar algumas perguntas a serem respondidas pelo perito, que, no caso, eu teria esses 10 dias excepcionalmente prorrogáveis para poder dar essa resposta do laudo. As partes, os querelantes, o Ministério Público, podem sim exigir de mim perguntas que eu preciso responder no mesmo prazo. Porém, o juiz não está necessariamente vinculado ao laudo que eu emiti, porque no sistema judicial brasileiro, o juiz atua como peritus peremptorium, que seria o perito dos peritos. Nesse caso, ele poderia também julgar a decisão do meu laudo da forma como ele entender melhor para o caso. Porque não é necessariamente porque a minha análise é uma análise técnica, que é a análise final, que é necessariamente uma realidade. Assim como o Aury Lopes também dispôs no próprio livro, falando que é necessário desgrudar dessa ideia do perito como a verdade universal, que seria porque a ciência é a resposta de tudo. Não necessariamente porque o perito também está vinculado a análises próprias, então ele também estaria disposto a erros. Obrigada pela explicação. Inclusive, assessora, eu tinha uma situação para falar com você sobre o prazo daquele laudo que eu estava emitindo. A súmula 361 do STF, detalhada especificamente no habeas corpus 72.843, também do STF, determina que os laudos periciais que forem emitidos por 2 peritos não oficiais e assinados apenas por um desses é nula. O habeas corpus 111.453, também do STF, determina e reitera o que já está escrito no artigo 280 do próprio Código de Processo Penal, que fala que os peritos estão sujeitos à mesma situação de suspeição que os juízes. Colega, quando o processo penal vai além das normas, precisa ter uma conciliação para unir as pessoas e chegar em um resultado. Por isso é o meu papel de mediador fazer com que as 2 partes se conciliem de uma forma clara e objetiva. E claro, legal. Olha, com todo respeito, eu acho que precisa de mais eficiência, né? Eu vou ali no problema. Eu tô com o juiz e o MP. Entendeu? Não preciso desse acordo entre as partes. Não. Eu resolvo o problema de fato, com transação penal e ali executado na hora, entendeu? Não precisa desse jogo de cintura, não.
mas com toda a pressa pode perder o objetivo e a legalidade. E Tem justiça uma assim conciliação nunca vai entre ser resolvida. Sim, mas todas as duas partes têm que ser Tem que ser escutadas. na hora, meu filho. Não é claro que assim, não. Claro que não. Claro que é. Não pode pular as partes. Oh, meu Deus. O que vocês fazem? Quem é você? Oh, meu anjinho. Quem é você? Ah, sou estagiária que tô vendo aqui quais são os funcionários e as funções de cada um. Tá, eu sou conciliadora, né? E você? Eu sou mediador. O nome dela parece ser mais legal que o seu. Claro, né? Eu tô ali Sabe de alguma resolvendo o problema de fato, enquanto outros estão Ah, tentando mas o dela pareceu ser mais resolver. célere, mais legal. Ele E tá o seu- tentando Ah, tá. resolver e eu tô resolvendo. Resolvendo só uma parte. Na verdade, nós somos complementares. A conciliação traz celeridade e segurança jurídica. E a mediação, profundidade e restauração. No processo penal moderno, precisa dos dois. Ei, pô, tu viu que o Neymar foi convocado? Vi e achei um absurdo a convocação dele. Como assim um absurdo? O que é isso? Ele já... Bom dia. Bom dia. Quem é você? Eu sou estagiária que tô fazendo uma volta aqui no fórum para ver os funcionários públicos, auxiliares de justiça. Você é auxiliar de justiça? Não, na verdade eu sou funcionário de justiça. Qual a diferença? Bom, o funcionário de justiça ele tem um vínculo efetivo e ocupa cargos no Tribunal de Justiça. Eu sou o escrivão. E você faz o quê? Bom, aplicando a um caso prático, vamos supor que ocorra uma ligação pelo canal 97 e do outro lado tem uma denúncia anônima, um assassinato. Então, a partir daí, algumas engrenagens vão começar a girar e alguns trabalhadores que ocupam cargos vão começar a fazer as suas funções. Um exemplo, o perito que vai para as ruas, o investigador que vai para a cena do crime, o IML começa a atuar. Dentre esses, o escrivão, como eu, ele é visto como uma engrenagem invisível. Não é muito visto, mas sem ele o processo não toma forma. Enquanto a investigação ocorre nas ruas, o escrivão de polícia ele vai estar dentro da delegacia, juntando provas, catalogando todos os depoimentos, formalizando todos esses atos, para que um dia, caso esse inquérito policial se torne um processo judicial, o Poder Judiciário consiga entender tudo aquilo que aconteceu. Não só isso, mas eu tenho acesso total a todo o inquérito policial. E aí que muita gente se engana, porque o escrivão ele não investiga com o policial diretamente nas ruas. Ele fica na delegacia organizando todo esse caos e juntando todas as pontas. E é de extrema importância porque, sem o escrivão, todos esses atos não vão para o papel. E a gente sabe que no direito, aquilo que não está no papel, simplesmente não existe. No fim das contas, é como se o inquérito policial fosse o começo de uma história e o processo judicial fosse o final. Então é garantia do próprio escrivão contar toda essa história de forma como ele ocorreu, por que ocorreu, sem erros e falhas dentro da lei. A respeito da natureza do cargo do escrivão, o STF já decidiu que a sua natureza é essencialmente escrituária e administrativa, o que só reforça a importância da organização e formalização dos atos processuais. É bem interessante o que você faz. Você também é um escrivão? Você também é um funcionário? Não, na verdade, eu sou um auxiliar de justiça. Diferente do escrivão, o auxiliar de justiça ele não precisa de um concurso público para poder exercer determinada função. E, basicamente, um auxiliar de justiça, ele auxilia o juiz dentro do processo, para poder dar andamento. Eu não sou um escrivão, eu sou um intérprete. E, basicamente, um intérprete, ele converte a fala e a linguagem de sinais em tempo real. Diferente de um tradutor, porque um tradutor ele faz de forma escrita e eu faço de forma oral ou de forma gestual. Eu posso traduzir depoimentos, interrogatórios, consultas médicas ou imigração. Você conseguiu entender? Tem uns absurdos que eu acho que é bem isso. Finalmente encontrei você. O juiz chegou. Bora lá falar com ele? Ah, muito obrigada pela explicação, tá? Ah, Tchau. Agradeço. For me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Claro, eu preciso desse dinheiro. Você sabe que a gente sempre pode entrar. Licença, doutor. Eu vim apresentar a estagiária que está fazendo um dia de visita no fórum. Sim. O senhor aceita alguma água, um café? Não, obrigado. Eu preciso ser rápido. Bom dia. Bom que seja rápido. Bom dia. Eu já vim para uma prática no fórum e eu tô vendo todas as funções, as profissões e tudo mais, e eu gostaria mais de saber do senhor. O que você faz aqui? Então você chegou no lugar mais importante agora do fórum. É o seguinte, nós juízes, de acordo com o processo penal e todo o ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o papel de receber a denúncia e conduzir todo o processo, desde conduzir as audiências, ouvir as testemunhas, analisar as provas
e, no fim, proferir a sentença, garantindo o direito, aquilo que está na lei. E ser imparcial, os princípios que nós temos, ser imparcial, seguir todos os rigores, estando sujeito ao impedimento, à suspeição e uma série de coisas que fala o código. Mas se você quiser realmente seguir a carreira de juíza, você precisa focar, ignorar o que alguns doutrinadores falam, como Auri Lopes, por exemplo, que defende que o juiz deve ser quase que totalmente passivo. E não, nós somos a figura principal do processo, a peça-chave do processo. A gente precisa atuar, porque o processo sem nós não existe. O juiz é o principal. Então se dedique, estude, que vai valer a pena. Certo, mas e sobre impedimento, suspensão, aos princípios? O que é que você me diz sobre isso? Para você entender, a diferença, por exemplo, de suspeição e impedimento é que impedimento é de uma questão objetiva já prevista em lei. Por exemplo, eu não posso ser juiz de um processo em que o réu é o meu próprio irmão, porque isso já afasta a imparcialidade totalmente. Já a suspeição também é caso de comprometer a imparcialidade da figura de juiz, mas que cabe análise. Por exemplo, eu ser amigo de uma das partes ou do advogado de uma das partes, cabe uma análise porque nem toda amizade vai comprometer a imparcialidade do juiz. Inclusive, falando sobre imparcialidade, a gente tem o juiz de garantias, que é um instrumento de um juiz que participa do processo, ou que profere as decisões de um processo, na parte do processo que a gente tem, que ainda é inquisitória, na parte de investigação. Então, se precisa de alguma decisão sobre um inquérito, sobre quebra de algum sigilo, alguma coisa, quem faz essas decisões, profere, é o juiz de garantias. E depois, já na parte probatória e da sentença, é um outro juiz para garantir que a imparcialidade exista e que a decisão, a sentença, se baseie somente no que foi produzido durante o período em que deveria ser. Você já parou para pensar como funciona a cabeça de um juiz? Imagine que, durante a investigação, ele acompanhou o caso desde o início, vendo os piores cenários e as principais suspeitas. Meses depois, esse mesmíssimo juiz senta na cadeira e decide se o réu deve ser absolvido ou não. Será que a mente humana consegue se desvincular de tudo que viu lá atrás? Foi para tentar resolver esse problema que o pacote Ciência e Crime de 2019 decidiu criar o juiz de garantias. A ideia era dividir o processo entre dois magistrados, um na investigação e outro julgando o caso. Só que essa teoria esbarrou em alguns problemas estruturais, como, por exemplo, a falta de orçamento e a falta também de juízes suficientes. Esse embate jurídico foi chamado de ADI 6298. Em 2020, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu essa ADI, a lei por tempo indeterminado, e o projeto foi para a gaveta. Só que a grande reviravolta aconteceu em 2023, onde o plenário do STF decidiu que o juiz de garantias deveria ser constitucional e sua aplicação obrigatória em todo o país. Salvo algumas exceções, como, por exemplo, os crimes de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, os casos do Tribunal do Júri e as infrações menores de juizados especiais. Assim, essa ADI não foi apenas um julgamento teórico. Ela provocou uma grande reforma na justiça criminal, onde a imparcialidade do juiz saiu do ideal abstrato e pôde ir para a prática na mesa do tribunal.